Oi, sejam bem-vindos ao Librando Cast, o podcast que conecta inclusão, Libras, tecnologia e inovação. É uma realização do Instituto ICIM e da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal. Eu sou a Fabiane, estarei aqui com vocês hoje e a gente vai conversar sobre temas que são extremamente relevantes para a formação, para a construção de uma sociedade mais inclusiva. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o futuro da inclusão e da acessibilidade digital. E para isso, eu estou aqui com uma pessoa, gente, especialíssima, que mora aqui no meu coração, uma referência em Brasília. Ele é mestre em estudo da tradução pela Universidade de Brasília, especialista em docência de Libras, graduado em Ciências Naturais e Matemática. Foi professor e intérprete educacional de Libras na Secretaria de Educação durante muito tempo, de 1989 a 2023, quando se aposentou. Foi tutérprete do curso de Letras Libras Bacharelado, Polo UNB, meu tutérprete. Enquanto eu era aluna, ele era tutérprete. Foi vice-presidente da primeira diretoria do SIMPROS, que é o Sindicato dos Profissionais Tradutores e Intérpretes daqui do Distrito Federal, na primeira gestão. Foi também vice-presidente da primeira diretoria da APIL-DF, que é a associação profissional que a gente tem dos intérpretes de Libras aqui no Distrito Federal. Foi diretor pedagógico da Aditius-DF, presidente da APADA em 2014 até 2017, foi presidente da FENAPAS, hoje é intérprete freelancer e também assessor parlamentar na Comissão de Direitos Humanos de Direitos da Pessoa com Deficiência na Câmara Federal. Além disso, gente, ele é tudo isso e mais um pouco. Referência no Distrito Federal e no Brasil na área de tradução e interpretação. Uma pessoa querida, amada, Marcos de Brito. Olá! Tudo bom, Fabiane? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Espero... E hoje a gente vai conversar um pouquinho e eu quero trazer um pouquinho dessa experiência que o Marcos tem tão grande para vocês. Porque, assim, é algo que foge de qualquer escopo. E é um tipo de conhecimento que tem que ser disseminado. Marcos, me conta um pouquinho da sua história. Como é que você chegou à língua de sinais? Como é que você começou com a acessibilidade até hoje? Como é que foi esse negócio? Gente do céu. Bem, estou aqui junto nesse podcast aqui para tentar passar um pouquinho de informação da minha experiência, né? Eu sou um ser meio antológico na área da língua de sinais aqui em Brasília, porque eu comecei a trabalhar com surdos na época do oralismo. Então, isso daí é século passado. E aí, logo em seguida, chegou na comunicação total, né? Que aí a gente começou a perceber que os surdos realmente não avançavam somente com oralismo. E depois eu inclusive estava na direção do ensino especial na época, esqueci de colocar também, que fui diretor da área da surdez, a divisão do ensino especial aqui de Brasília, na área da surdez, quando a gente começou a implantar a língua de sinais do bilinguismo aqui. Então foi na minha gestão, na época do governo Cristóvão, que a gente começou a colocar a língua de sinais como uma modalidade efetiva, né? Que aí as pessoas começaram a brigar muito com relação a isso, mas era um período de transição. Mas é muito interessante porque nessa época eu nunca tinha tido contato com surdos. Eu fui trabalhar com surdos porque eu morava do outro lado da rua de onde eles estudavam, que era o CEAL. Então, falava assim, eu estou precisando de um professor de matemática, de surdos. Aí eu falei assim, não sou professor de surdos, mas sou de matemática. Ele falou assim, vai lá conhecer, não tem diferença nenhuma. Aí eu cheguei lá, o Padre José, que é uma figura fantástica, ele me recebeu e falou assim, quem é você? Aí eu falei, não, eu vim aqui para conhecer o estabelecimento. Aí eu falei assim, não, mas para que você quer conhecer o estabelecimento? O que você veio fazer aqui? Num dia de coordenação, sexta-feira, não, é impossível, não é? Aí eu falei assim, não, é porque eu sou professor de matemática. Professor de matemática, senta aqui, assina aqui, segunda-feira você começa. E
E foi assim que eu comecei a trabalhar com surdos. Né? No primeiro dia de aula da segunda-feira, eu cheguei lá, passei o final de semana tremendo de medo, porque a gente sempre tem medo do diferente, né? Aí cheguei lá segunda-feira de manhã, aí ele falou assim, você vai estagiar. Aí eu falei assim, ai, que bom, tem um estágio. Então, né, vou me habituar, a pessoa surda muda. Aí ele falou assim, não são mudos, eles falam, e todos falam muito bem. Aí me mandou lá antigamente era o CBA, que era a alfabetização, né? Aí os meninos, Marcos usa óculos, Marcos é gordo, Marcos é... Não gostava muito dessa parte, mas eles falavam. Eu falei assim, gente, ele não é mudo mesmo, eles falam. Que fantástico isso. Aí eu terminei o dia todo contente, falei assim, gente, é bom demais trabalhar com isso, não tem diferença nenhuma, né? Eles falam, a gente se entende. Aí eu desci aquela escada lá do CBA e o Padre José falou assim, seu estágio acabou. Amanhã você começa no reforço, que são os adolescentes. Aí os adolescentes, eu sempre digo que adolescente não presta, né? Todo mundo foi adolescente um dia, todo mundo sabe que a gente adora zoar com os outros. E eu cheguei lá no reforço, alunos de 15, 16 anos. Né? Então hoje são professores, são mestres, que foram meus alunos naquela época, inclusive que me batizaram. E aí eu comecei a falar, eles fizeram aquela cara de que não estavam entendendo nada. Eu falei assim, meu Deus, esses daqui não falam. Né? Tem defeito esse daqui. Meu Deus do céu. Aí eu falei assim, vamos escrever então. Né? Eu comecei a escrever, aí eles ficaram assim, gente, o que está escrito aqui? Com aquela cara de interrogação. Falei, eles não sabem falar e não sabem ler também. Na 7ª série, como é que eu vou fazer isso? Aí eu comecei a falar alto e articulado. Aí os professores começaram a sair da sala e falaram assim, Marcos, eles são surdos, eles não vão te ouvir, não adianta gritar. Aí passou uma meia hora, eles falaram assim, é de sacanagem, a gente entendeu o que você estava falando. Né? Aí, pregando peça. Aí a gente ficou relaxado ali. Mas era uma época, né, que, como a gente fala de tecnologia, naquela época não tinha tecnologia para nada. Então, era muito interessante porque os surdos do plano piloto não entravam em contato com os surdos do Gama, que não entravam em contato com os surdos de Sobradinho. Era tudo bem Isso, separado. então você tinha... O que a gente tem hoje de variação linguística de surdos, a gente conseguia ver isso aqui dentro do Distrito Federal. Né? Então, surdos do Gama sinalizando de forma um pouco diferenciada dos surdos daqui, os surdos mais velhos da Associação de Surdos lá do Cruzeiro, que tinha uma sinalização também que eles já chamavam de arcaica. Então, era uma coisa muito louca naquela época. Né? Mas foi interessante porque as pessoas sempre falam assim que o CEAL, que é uma instituição, Centro Educacional da Audição e Linguagem, Ludovico Pavone, que todo mundo reclama muito, né? Porque realmente foi uma fase muito opressora do oralismo, mas se a gente pensar por um outro viés, foi uma instituição que conseguiu agregar os surdos de todas essas regiões que não tinham contato um com o outro. Então, ali dentro do CEAL, começou a emergir a língua de sinais, como a gente conhece hoje aqui no Distrito Federal, porque eles começaram a entrar em contato com outros. Então, essa foi a tecnologia que a gente assim fala assim, é bem terrível, uma instituição excludente, oralista, mas para os surdos aquilo ali foi fantástico. Porque Teve foi seu quando papel. Foi. Teve seu papel. Hoje nós temos muitos dos mestres doutores que estão na UNB, foram alunos do Passaram CEAL. por lá. Né? E eles tiveram contato com outros surdos, inclusive para poder dizer que não gostam daquilo e para pedir uma mudança. Né? Então isso foi muito importante. E realmente. o seu contato com o Libras foi lá no CEAL mesmo? Foi. Eles quiseram me dar um monte de sinal para batizar logo no início. E assim, o Padre José falou, quer dizer, ele não falou nada, né? Além de ter falado que eu ia estagiar num período e no dia seguinte o período acabou. Então ele me jogou lá no reforço e eu comecei a ver que os meninos não oralizavam. Eu demorava uma semana para poder explicar um problema de matemática, porque o problema não era o cálculo matemático, mas era o comando. Aí eles começavam a sinalizar e aí um aluno, não vou falar o nome dele, um aluno que me batizou, inclusive, que ele é o meu padrinho de Libras, ele estava lendo ele estava com a revista assim, né? Aí ele falou assim, Marcos, você me ensina a ler Veja? Na hora eu não tinha nem percebido que a revista, aí eu falei assim, Leveja? Essa palavra... O que é leveja? Né, levedo, não é alguma coisa científica. Não, Leveja. É a revista. Aí eu falei assim, a revista Veja. Aí eu olhei que era a revista Veja. Aí, mas por que você quer aprender a ler a revista Veja?
E na época, a tecnologia era jornal impresso e revista impressa. Aí eu falei, para que você quer ler revista Veja? Porque meu pai disse que quem lê revista Veja é inteligente. Olha. E eu quero mostrar pro meu pai que eu sou inteligente. Aí eu falei assim, tá bom, eu te ensino as palavras, mas você vai me ensinar os sinais. Então a gente vai fazer uma troca. Aí ele falou assim, tá bom. Aí os outros queriam meio cessear, porque lá no CEAL não se costumava. Não Professores podia, né? usando língua de sinais não existia. Mas eu não sabia disso. E Padre José, Ninguém te falou Padre isso, José me falou só que meu estágio acabou e eu começo no reforço. Pronto. Aí eu comecei a sinalizar e fluía o conteúdo. A gente ia passando os comandos, eles iam entendendo, os resultados iam bem. E aí o Padre José, depois de 3 meses, ele chegou na minha porta, porque a gente ouvia o sapato dele. Se ele estiver ouvindo esse podcast, ele vai falar assim, ele vai mudar o sapato dele. O sapato italiano, naquele piso do CEAL, ele vinha andando, os professores já sabiam que o Padre José estava vindo, aí, arruma, que o Padre José está chegando. Mas era uma figura. Aí ele chegou na minha sala e falou assim, Marcos, é o seguinte, aqui é uma instituição oralista. A gente não usa língua de sinais aqui dentro. Aí eu falei assim, tinha 21 anos, gente, então com 21 anos a gente fala o que a gente não deve. Aí eu falei assim, Padre José, para um padre, que a gente tem assim, todo o respeito, né? Eu falei, Padre José, chegou tarde. Eu já estou trabalhando com língua de sinais e eu já percebi que é muito mais eficiente do que oralizar com eles. Então, desculpa, mas eu vou continuar usando língua de sinais. Banquei, os professores ficaram assim, como Padre assim? José? Você falando assim, mas eu não tinha toda essa barreira do Padre José. Ele era praticamente um amigo. Tão pouco tempo, mas me arrumou um emprego do outro lado da minha rua, de onde eu morava, era um amigo. Aí ele falou assim, então tá bom, você pode usar a língua de sinais, mas desde que não interfira com os alunos lá do CBA, que são alunos que não têm contato com a língua de sinais ainda. Uhum. Aí eu comecei a utilizar, fui o primeiro professor no CEAL a utilizar a língua de sinais. Isso foi bom porque a gente desmistificou um pouco de que era uma instituição muito rigorosa. Mas, por um outro lado, me causou um problema sério. Porque eu virei um ouvidor de língua de sinais. Todos os surdos que tinham problemas iam falar comigo. Porque eles não conseguiam se expressar em português com os outros professores. Os outros professores não sabiam Libras. Não sabiam Libras. E eles ficavam na minha sala assim. Eu não tinha intervalo, porque era o tempo todo eles falando que problema que estava acontecendo em casa, problema no ônibus, problema de justificando por que não estava indo na escola, por que não tinha feito. Então, assim, todas as perguntas. E aí eu tive que fazer uma terapia lá no CEAL, que na época era o Silva Mind Control, que era assim, um curso feito por um Monsenhor Arlindo, que era um padre. Falei assim, então não deve ter nada de sério com isso aqui, porque é um padre, né? Que era um curso para relaxar, para aprender a relaxar, porque eu ia dormir, não conseguia dormir pensando nos problemas dos meninos. Né? E naquela época havia muitas questões de assédio, né? Os surdos eram muito molestados, e eles vinham me contar aquilo. Não, então, e haja cabeça, né, para isso. Pois é, então eu precisei fazer um curso para poder relaxar. Mas foi o que me deu uma certa fluência na língua de sinais. Né? Aí, logo em seguida, o CEAL montou o ensino médio lá, que o ensino era tudo muito analógico naquela época, né? E montou o ensino médio porque o Manuel, que foi o primeiro professor surdo a entrar na Secretaria de Educação, tinha entrado e tinha ido para o CEAL. E o Manuel não é oralizado. O Manuel não fala absolutamente nada, ele sinaliza muito bem. Então, ele ia ser o professor de matemática do ensino médio, ia trabalhar com a área de ciências físicas e biológicas, e a professora Magali ia trabalhar com português. E a gente iniciou o ensino médio lá no CEAL com língua de sinais. Eu durei 2 meses. Mas eu durei 2 meses porque o Padre José me indicou para assumir a diretoria do ensino especial na área da surdez. Então, eu saí e fui para a DEE, para a Secretaria de Educação. E lá a gente começou a fazer um trabalho mais regional, né, com o DF inteiro, não era somente o CEAL. Porque eu tinha ainda todo aquele pensamento de que o surdo, mesmo tendo língua de sinais, ele precisava aprender a oralizar e tudo mais. Ainda era muito rigoroso. Quando eu conheci o trabalho que era feito praticamente em Taguatinga, Samambaia, que tinha já surdos, ainda muitos dentro do centro de ensino especial, né? Mas tinha alguns incluídos com língua de sinais.
E aí eu comecei a ver aquilo, foi quando a Silvana Patrícia, que para mim é assim, ela sim era uma referência na área da surdez aqui em Brasília, me chegou lá na divisão e falou assim, eu queria que você fosse num seminário que vai acontecer em Minas Gerais, eu queria que você conhecesse uma pessoa assim que está trazendo uma proposta bem interessante de educação de surdos. Aí eu, quem é? É Ronice Quadros. Só Ronice Quadros, parênteses, só Ronice Quadros, só. Pois é, e nessa época, eu não sei se ela estava no mestrado ou no doutorado ainda, e junto com ela estava a Tânia Filipe, que também é uma referência na área, né, que soltou o livro do Libras em Contexto, que também foi utilizado durante muitos anos. Uhum. E aí eu fui para Belo Horizonte e elas me apresentaram isso. E assim, do mesmo jeito que eu falei com o Padre José, daquele jeito meio sem medidas, eu falei com o Ronice Quadros. Pessoas, eu cheguei e falei assim, que isso? Vocês estão querendo montar uma turma somente com surdos? Uma turma somente em língua de sinais? Que absurdo é esse? Como assim? Né? Não, a gente vive numa sociedade, porque era aquela história que a gente via de que os surdos vivem numa sociedade ouvinte, então se eles não trabalharem a oralidade, eles serão excluídos. Ele que é a minoria que tem que se adaptar à maioria, né? Pois é, eu tinha esse pensamento e eu falei com a Ronice isso. Ela muito, assim, sabiamente, a Tânia veio pra cima de mim brigando. Que absurdo, como é que você tem esse pensamento? Isso em pleno, tava começando a comunicação total ali, tava no auge ali. Quer dizer, já tinha começado, mas tava no foco. E ela querendo trazer o bilinguismo. Aí eu meio que fui reticente, mas quando eu percebi como é que era aquilo ali, porque aí quando a Ronice veio contando a história dela, de que os pais dela eram surdos, de como tinha a pesquisa dela mostrado a eficiência da língua de sinais, aí eu voltei e falei, Silvana, vamos emplacar isso aqui. Aí a Silvana veio com a ideia de criar um centro tecnológico da surdez. O que hoje a gente conhece como CAS. Mas isso foi em 94. Né? Em 94 nem se sabia o que era CAS. Mas ela queria que os surdos tivessem um atendimento, não em salas de recursos de atendimento e educação, mas bilíngue, né? Com todo um equipamento, que aí a gente também montou um primeiro projeto que muitos conhecem como Surdodum. Né? Então, eu criei esse projeto. A Ana Lúcia tinha acabado de passar na Secretaria de Educação. Eu falei, Ana Lúcia, lembra que você estava apresentando lá no CEAL um trabalho de percussão com a Xé Dudu? O que você acha de montar um projeto aqui na Secretaria de Educação com surdos? Aí ela, eu vou ficar no plano piloto? Aí eu falei, vai. Saindo de perto? Vai. Aí ela falou assim, então vamos. E como é que é esse projeto? Eu falei assim, vou redigir. Aí eu comecei a redigir ainda na máquina de datilografia, gente. Na época não tinha computador. Marcos passou por todos os níveis da tecnologia. E aí eu entreguei, inclusive esses dias eu entreguei o projeto para ela, todo datilografado. Né? E aí, como o Clésio, que foi o surdo que me inspirou para esse projeto, porque ele disse assim, uma vez eu estava lá no CEAL, e depois desse ensaio com a Ana Lúcia, ele desceu aquela escadaria que era do CBA, desceu aquela escadaria e falou assim, eu sonhei essa noite que eu estava lá na Bahia. Eu, junto com o Olodum. Aí eu falei assim, olha... Aí eu pensei assim, vamos montar então a princípio era surdoidum, porque o Clésio é meio doido. Aí surdoidum, aí eu falei assim, não, mas isso vai estigmatizar, vai ficar parecendo que o surdo tem algum comprometimento mental e tudo mais. Então eu tirei o I e ficou surdodum. Olha. Aí mandei para Ana Lúcia topei. E aí. Gente, o Surdodum estourou, que é hoje uma banda assim conhecida no Brasil inteiro. Pois é, agora virou uma comunidade Dum. Virou uma comunidade Dum. Não é mais só o Surdodum, virou uma comunidade Dum. Nossa, que história. Pois é, não, se deixar eu vou falando, porque eu nem sei como é que tá o seu roteiro. Não, eu tô impressionada. Mas é legal porque aí a gente entra naquela questão de que você veio de uma educação que tinha poucos recursos, e você saiu da Secretaria de Educação no mundo digital que a gente tem hoje, com inteligência artificial e tudo. Como é que foi essa transição, assim, do analógico para o digital na área da surdez? Cara, é impressionante, porque, como eu estava falando, que a gente tinha aqui um regionalismo dentro do Distrito Federal, porque a gente vivia no mundo analógico. Né? E a gente começa a ver os surdos entrando em contato com a tecnologia e entrando em contato com o mundo, né? Então, no começo a internet,
basicamente, eles utilizavam muito o celular por conta de mensagem. Sim. Né? Então, as mensagens, eles vinham para a gente reclamando porque a internet, as mensagens ficavam muito caras e eles precisavam daquilo. Então, chega a internet, chega o celular e chega o passe livre. Então, ninguém mais segurou os surdos a partir desse momento. Eles começaram a entrar em contato com todos eles e virou um grande bolo bem homogêneo, que eles começaram a entrar em contato aqui no Distrito Federal, porque, a princípio, poucos ainda tinham acesso à internet, que a internet ainda tinha aquele discada, né? Discada, né? E ainda não tinha a questão do vídeo também, de você poder se filmar, então era complicado, mas era muito, o celular ainda já começou aqui dali muito fortemente. E com o passe livre, então, eles começaram Tirou do isolamento, né? Que saiu completamente. E aí a evolução da tecnologia foi tão rápida, né, que nesse ponto aí eu já estava na APADA, né, já fui para a APADA como professor, intérprete de lá, e aí a gente começa a perceber como a tecnologia deu um avanço. Eu percebi bem claramente isso quando uma surda, que foi minha aluna lá no CEAL, né? Porque os meus alunos assim, chegavam na APADA já mãe, pai, avô, tanto tempo que eu fiquei com eles. E aí chega uma aluna lá no CEAL e fala assim, olha, eu vim aqui reclamar porque eu fui comprar uma passagem. Aí ela fala assim, ó, nunca saí de Brasília. Então eu fui pegar uma passagem, mas o moço lá tá querendo me enganar. Aí eu falei assim, como assim querendo te enganar? Não, porque eu falei que eu queria ir para Tunísia. E ele queria me vender uma passagem, não, de avião. Ele queria me vender uma passagem de avião para São Paulo. Aí eu falei assim, mas minha querida, é porque não tem voo de Brasília para a Tunísia. Então, você tem que ir a São Paulo. Mas me diz uma coisa, por que você quer ir para a Tunísia? Não, porque arrumei um namorado na Tunísia. Meu Deus do céu. Aí eu falei assim, um surdo que não conseguia entrar em contato com outro daqui de uma região administrativa, de repente está namorando com um surdo tunisiano. E eu falei assim, que língua ele fala? Aí ele falou assim, não, a língua de sinais de lá é a francesa. Porque teve também uma colonização francesa lá, então é muito próximo da gente rapidinho conseguir entender o que ele estava falando. Gente! Foi! E ela foi. Aí quando ela chegou lá, e aí a internet e a tecnologia tão fantástica, porque ela chegou lá, né, crente que era uma cultura muito parecida com a nossa. Pois é, e aí o que aconteceu? Assim, vocês querem casar, só que surdos aqui na Tunísia, para casar, precisam da autorização dos pais. Ah, meu Deus. Eles são considerados incapazes aqui. Aí ela, o quê? Gente. Como assim? Só que essa surda, ela não tinha os pais naturais, ela tinha pais adotivos. Ela não sabia quem eram os pais naturais. E na Tunísia, só os pais naturais poderiam dar. Então, ela também não podia ter autorização? Não. Para casar com ele lá, não. Mesmo sendo estrangeira, ela precisava da autorização. E aí, o que foi que aconteceu? Ela voltou para o Brasil atrás dos pais. Meu Deus. Aí perguntaram para os adotivos falaram, sua mãe já morreu, mas o seu pai, ele era piloto. E a gente pode encontrou ele no Ceará. Gente do céu. E o pai dela foi com ela lá para Tunísia. E casaram. Meu Deus! Ah, isso é fantástico. Olha, isso é maravilhoso. Durou um mês. Durou um mês porque a sogra morreu. Nesse período que eles tinham acabado de casar, a sogra morreu. E o que acontece? Aqui no Brasil, a gente vai para essa questão de formação de padrões sociais, né, que os surdos não têm. Uhum. Aqui no Brasil é muito comum a gente utilizar, por causa do calor, usar roupas de tira, de alça, tomara que caia, leve. Braço de fora, lá não. Lá não. Lá praticamente é uma burca. Você tem que se cobrir todo. Gente. E ela ia lá com um vestidinho andando e os surdos amigos do marido dela começaram a olhar para ela achando estranho, porque ela era uma branca, de olho azul, loira, completamente brasileira. Despida, né? Despida pra eles. Aí ele começou a brigar com os amigos. E ela falou assim, ele é muito violento, não quero. Separou e voltou para o Brasil. Meu Deus. Pois é, então a tecnologia fez muito disso, né? Uau! Aí depois ela volta lá na PADA, só para fechar a história dela, né? O que foi que aconteceu com ela.
Porque ela disse que aqui no Brasil, ela não queria namorar com surdos aqui do Brasil, porque surdos aqui eram muito fofoqueiros. Até ela conheceu um que... Pois é, não, pelo menos não sabe a língua do outro lá, né? Então, E aí, como eram muito fofoqueiros, e exatamente por conta daquela falta de comunicação, então, o que você recebe de informação do outro vira status comunicacional. E até um fato bem interessante, quando eu estava aprendendo um sinal, um dos alunos lá do CIAL, né, tentando me ensinar esse sinal daqui, ele não sabia a palavra em português. Aí eu falei assim, me dá um exemplo, porque surdos trabalham muito com exemplo, né, para poder ver qual é o contexto do que acontece, do que se refere. Aí eu falei, sabe aquela fulana, que é lá do Gama? Ela ficou menstruada. Aconteceu. Aí eu falei assim, ai, gente do céu. Então, a menstruação de uma aluna era assunto de informação para você ter informação sobre as coisas. Então, naquela época, realmente, qualquer coisa era informação. E depois a tecnologia, não. Você tem surdos aí que voaram. E a surda que foi para Tunísia e voltou, depois ela apareceu lá na APADA também, toda coberta. Aí eu falei assim, mas você não tá fora. Você não é muçulmana. Você tá aqui na APADA. Por que você tá com essa roupa? Porque eu estou noiva. Ai, meu Deus. Agora de quem? De quem? É do egípcio. Ela Deus conseguiu do um céu. namorado no Egito. E ele era muito mais rigoroso com relação à fé do que o tunisiano. Muito mais. Ela já chegou na APADA e falou assim, o presidente dos Estados Unidos é o diabo e ele tem que morrer. Virou muçulmana e... Na hora. Mas, Impressionante. gente do céu. Isso foi o que a tecnologia fez com os surdos. Não, mas é interessante porque o que acontece? Antes disso, era uma barreira muito grande de tudo. E essa evolução da tecnologia, essa questão da acessibilidade digital, esse acesso à informação para o surdo trouxe uma quebra de barreiras para ele. Mas a gente sabe que algumas dessas barreiras ainda existem até hoje. Que barreiras que você acha que são as mais assim, difíceis de se quebrar? Olha, a primeira que eu acho assim, uma barreira muito forte, que é a comunicacional familiar. Porque você, apesar de ter essa tecnologia, os surdos conseguem falar com o mundo inteiro, mas não conseguem falar com seus pais. Com a família. Com a família. Né? Geralmente tem alguém que tem uma língua emergente ali dentro de casa, que acaba virando intérprete, ou acaba virando o oposto daquilo. Eu não quero aquilo dali, né? Mas, porque quando você não tem uma estrutura familiar bem estruturada, então qualquer informação você não sabe quais são os parâmetros de comparação com relação à sociedade. Então, você não tem aquela formação familiar que você vem de gerações para gerações. Isso daí, eu acho que causa uma amargura muito grande nos surdos de não serem compreendidos, porque eles querem muito a inclusão social, mas eles querem muito mais que a casa deles seja uma casa de aceite. Né? A gente percebe isso até hoje. Na época analógica, até hoje, quando você tem uma família que entende que a língua de sinais é uma primeira língua e que se comunica com eles, é um surdo realizado. É outra relação. É outra relação. Ele para de ficar puxando âncora, né, e vai viver. Agora, quando você tem aquilo dali, ele fica se procurando, né, e geralmente casa muito cedo, ou sai de casa muito cedo. Realmente se perde. Muitos se perdem. Então, eu fiquei muito feliz agora, por exemplo, que está surgindo aqui em Brasília uma associação de codas e surdos, né? Uhum. Porque exatamente você tem uma questão que dá uma amarração na família. Porque quando eu estava na APADA, eu fui para a APADA em 2010, assumi a presidência em 2014. Mas eu conheci a APADA em 2000... Não, muito antes. Em 91, o Sebastião e a Mariângela estavam ali e a gente conseguiu, em 94, quando eu estava na direção do ensino especial, a gente conseguiu uma parceria com a União Europeia de um projeto chamado Hora Só, que era um momento que se dedicava à surdez. E o Brasil, ele tinha apesar de não ter ainda uma tecnologia, mas ele tinha uma rede de telecomunicações muito invejável. Então, eles poderiam difundir esses programas e o Brasil ficou responsável pela área da família.
Nossa, que legal. Né? Então, a gente ia avançar. Não deu certo porque, como era um acordo da União Europeia com o Mercosul, na época não era Mercosul, mas com a América do Sul, só o Brasil que tinha essa estrutura. Então, não foi adiante. Mas, naquela época, já se preocupava muito com essa questão familiar. Né? E na época que a APADA estava lá, ela foi fundada em 74, né? Mas 75, 74, 75. Mas nessa época os pais ainda eram muito, tinham uma relação de dependência muito grande com os surdos. Mas quando eles chegam na adolescência, os pais soltam e porque simplesmente não há conversa. Não havia comunicação. Então, eles se soltam. Então, a APADA acabou perdendo esse foco dos pais atuando, porque realmente os filhos cresceram. Né? Então, mas é uma questão muito forte que eu vejo, que é a questão hoje, familiar. Né? A gente sabe que mesmo com toda a informação, mesmo com tudo que a gente teve de evolução, a gente ainda tem esses problemas com muitas famílias. Hoje, claro, bem diferente do que era antes, porque hoje a gente já tem famílias que têm uma visão maior em relação a esse aceite. Mas a gente ainda tem pessoas que viram pra gente e falam assim, nossa, que trabalho lindo, é muito legal, é muito importante, mas que quando tem um filho surdo, falam, não, meu filho não vai aprender língua de sinais, meu filho vai ser oralizado, que há essa, como, eu não queria dizer a palavra, mas é uma certa hipocrisia que acontece. Com certeza, e a gente sabe que isso é comum, que essas barreiras, a gente tem muito ainda pra gente lutar para tentar derrubar essas barreiras. Agora, com tudo isso, a gente tem uma questão que é muito importante, que eu acho que vale muito ser falada, é que é o seguinte, hoje a gente vê que as empresas produtoras de conteúdo, educacionais, de diversos aspectos, diversas áreas de conhecimento e de atuação, se preocupam, botar entre aspas, com a acessibilidade. E eles vem aquela coisa assim, será que a acessibilidade está sendo colocada ali naquela empresa só porque a lei obriga? Ou aquela empresa tem real intenção de ser acessível, né? Eu acho que esse é um problema muito sério que a gente tem hoje. Não só empresas, mas o próprio governo tem a gente vê essa visão em alguns órgãos, né? De lugares que realmente querem promover acessibilidade, buscam, e outros que querem cumprir lei. E nem cumprem, né? Porque se a gente for parar para pensar, a lei manda ter muita coisa que não é cumprida. Como é que você vê essa questão dessa acessibilidade digital nessa questão legal? Você acha que a legislação que a gente tem hoje já garante para o surdo esse direito de acesso, esse direito à informação? O que falta para essas empresas realmente entenderem que não tem que ser feito só por força de lei, mas porque são cidadãos e têm direitos? É interessante. Na época, 2015... Né, a Anatel fez uma resolução de acessibilidade que mostra, inclusive, na época, que os orelhões seriam substituídos por telefones celulares, onde o surdo poderia ter acesso. Então, mas já tinha uma visão bem abrangente da necessidade da comunicação através da língua de sinais. Mas o que acontece com relação a essas empresas que acabaram investindo muito em avatares, né, que não tem uma inteligência artificial e que, aparentemente, para os leigos, fica parecendo que, pronto, a acessibilidade está resolvida. E a gente sabe muito bem que não, porque quando você trabalha com... as pessoas que não conhecem, né, quando a gente fala do Google Translator, quando começou, que fazia aquela interpretação, aquela transliteração muito literal, que você não conseguia entender, era pior do que você tentar ler no outro idioma. É basicamente isso que um avatar faz hoje em dia, né? A não ser aqueles avatares que você contrata, né, para poder fazer aquela página específica, que aí ele faz uma interpretação, uma tradução mais idiomática. Digamos que o texto que é introduzido já tem uma estrutura de língua de sinais no fundo ali para ajudar, né? Isso, porque foi tratado. Né? A pessoa, que nem a Caixa Econômica, na época, quando saiu a Suíte Velibras, a Caixa Econômica, na mesa de negociações, que fala assim, olha, eu pago 5 milhões para uma instituição para poder fazer a interpretação dos meus textos. Aí a gente fala assim, mas é porque seus textos, eles são estáticos. Então, a pessoa pega ali, você tem surdos trabalhando nessa empresa, eles vão fazer uma interpretação idiomática disso daqui. Agora, se você mudar esse texto, fica literal. Essa empresa daqui, que está recebendo uma verba absurda do governo, não está preocupada com isso, porque ela não vai conseguir ver todos os textos
que estão sendo divulgados. Então, vai fazer uma tradução literal, uma interpretação literal completamente fora do escopo. Então, as pessoas começaram... Aí, essa empresa fala assim, então, eu não vou largar essa empresa que eu tenho, porque se essa daqui vai fazer um... Então, existem pessoas na sociedade preocupadas, sim, com as pessoas. E aí, eu digo que essas pessoas preocupadas são pessoas que receberam informação. Porque a gente, inclusive, está num projeto agora com o Ibict de fazer a gente chama de influencer science, que são influenciadores que trazem a verdade, a evidência, né? Então, quando você tem uma divulgação de uma informação verídica, real, com evidências, as pessoas começam a entender. Sim. Porque se você tem toda uma sociedade que está vendo um avatar sinalizando bem bonitinho, vai falar assim, não, então tá bom, né? Só que não, né? Só que a gente que entende da língua, a gente percebe que as pessoas são mal informadas. Então, falta informação para as empresas, algumas sérias que querem realmente, outras que só querem mesmo cumprir. Na época, gente, e a gente tem que falar dessa questão da hipocrisia, porque na época que começou, por exemplo, com a campanha eleitoral, que dizia que você poderia colocar o intérprete ou a legenda, praticamente não tinha intérprete, era só legenda. Era só legenda. Porque eles falavam assim, não, isso vai sujar a imagem, isso vai tirar a imagem. E aí, quando a gente teve, no caso, uma intérprete do Rio de Janeiro, muito eloquente, que as pessoas vão saber, que ela começou a fazer as expressões orofaciais, e ela chamou uma atenção, todo mundo queria saber quem era aquele candidato, por conta dela, que as pessoas falaram assim, ela pode ser um chamariz. E aí começaram a colocar os intérpretes, e com legenda. Uma coisa não exclui a outra. Não exclui a outra, não é? exatamente. A minha pesquisa, exatamente, a minha pesquisa de mestrado, traz exatamente isso, para você pegar um texto escrito e um texto imagético, e eles se completam, né? Porque você tem surdos que têm uma leitura relativamente boa e tem surdos que não têm. Então, você vai compensando o texto imagético com o texto escrito e você simplesmente dá uma acessibilidade mais plena ou mais próxima de uma equidade que a legislação pede. Até porque tem que se entender que acessibilidade para o surdo nem sempre é o intérprete, nem sempre é a legenda, a gente tem uma diversidade muito grande dentro da comunidade surda. Então, assim, às vezes a legenda vai ser melhor do que a interpretação num determinado momento, mas em outro momento o intérprete de Libras é essencial, porque é ele que vai conseguir trazer a informação de forma mais verídica. Então, pensar acessibilidade faz a gente ver que as ferramentas são diversas. E que as pessoas têm que entender que a gente tem que usar isso a nosso favor. E que eles vão usar isso para incluir as outras pessoas, para que as outras pessoas também tenham acesso àquela informação que está sendo passada. Perfeito, né? Perfeito. E a gente percebe muito bem, assim, porque as pessoas falam assim, eu quero um surdo que nem aquele dali, que fala e que escuta um pouquinho. Né? Então, como você falou, a gente tem uma diversidade muito grande, porque vai depender do surdo. Quando ele perdeu a audição, quanto tempo ele ficou no silêncio, como ele foi oralizado, se ele foi oralizado, se ele foi sinalizado, se ele vem de uma família de surdos de várias gerações. Então, é uma diversidade muito grande. E o que a gente pode perceber claramente é que se a gente não tem hoje, por exemplo, a gente está tentando ver um projeto de lei onde a gente garanta uma pessoa surda no berçário e na creche. A gente precisa de uma referência surda para aquela criança surda. Porque eles ficam esse período todo sem língua. E aí só quando chega lá nos 4, 5, 6 anos é que começa a ter contato com a sociedade sem língua. Né? Então a gente precisa perceber que como é que um surdo vai chegar no ensino médio ou no ensino superior, né? Se ele teve essa defasagem de língua? Vai ter uma variedade muito grande, porque aquele lá no período... No período essencial, né? Essencial de aquisição de língua e de linguagem. Se ele teve uma família que entendeu e foi atrás, ele vai ser uma pessoa. Se ele tem uma família de surdos, ele vai ser uma outra pessoa. Então, vai ter uma variedade muito grande. Por isso que a gente tem que ver que a gente tem realmente um espectro da surdez também, né, que a gente precisa atender a todos. Então, a legenda não exclui a janela de Libras, que não exclui a imagem, que não exclui o texto.
tudo ali dentro vai colaborar. E é o tipo da coisa. A gente sempre fala assim que o que é bom para o surdo é melhor ainda para o não surdo. Né? Porque o não surdo, quando ele, às vezes ele lê alguma coisa na legenda ou ele escuta alguma coisa que não ficou muito claro e de repente a imagem do intérprete ou a imagem que está sendo passada ali contextualiza. Então é bom para todo mundo. É bom para todo mundo. Eu falo isso, eu sempre falei que eu tenho uma questão assim de que eu, mesmo sendo ouvinte, eu sou muito visual. E eu sou uma pessoa que até vídeos tutoriais eu assisto. Ah, um tutorial... Vou me entregando aqui. Adoro um tutorial de artesanato, de maquiagem. Né? E eu tiro o áudio. Porque é engraçado. Eu sou muito visual. Então, eu tiro o áudio e fico só olhando o que está sendo feito. Desse jeito eu aprendo. Se eu boto o áudio, eu me distraio, porque a pessoa fala muitas coisas que não tem nada a ver, fica enchendo linguiça, aquilo ali tira meu foco e tira meu interesse. Eu falo... E aí, eu penso assim, poxa, se para mim trazer uma imagem vai me ajudar a entender o negócio... Tanto que na época do ensino médio, eu adorava as aulas de laboratório. Eu sempre odiei física, sempre odiei matemática. Apesar de ser muito lógica, nunca gostei das exatas, de química... Mas quando eu ia para o laboratório, eu entendia. Porque aquilo que era falado no quadro, eu não entendia nada. Mas me levava para o laboratório, pronto. Ali eu entendia, porque eu via a coisa acontecendo. E hoje eu vejo que como isso foi importante para mim, eu fico imaginando, gente, para uma pessoa surda, muito mais importante trazer essa informação. Muito mais importante. Não, e você falou do tutorial, né, de um guia. Eu me lembrei da época, porque isso também é tecnologia, né? Eu lembro quando vocês estavam no Letras Libras e a gente, como tutor e intérprete, a gente recebia aquela quantidade de dúvidas dos surdos do Brasil inteiro, né? Aquela quantidade. E aí, de repente, vinha um ser iluminado, né? Que vocês ainda vão conhecer esse ser iluminado, fazia um tutorial, né? Mostrando com imagens de como a pessoa resolvia aquilo e no dia seguinte... Todo mundo estava conseguindo fazer. Então, muitos dos surdos que terminaram aquele curso do Letras Libras, eles conseguiram um aprendizado muito eficiente por conta desses tutoriais. Né? Porque você tinha textos maravilhosos escritos em português, você tinha vídeos maravilhosos sinalizados. Mas, às vezes, a pessoa não conseguia... coordenar os dois, visualizar os dois para o que eu vou fazer com aquilo. Aí, de repente, tinha um tutorial, para você postar isso, aí você faz isso, você clica aqui, você vai aqui, filma aqui e manda aqui. Aí os surdos, pronto, consegui. Daqui a pouco os surdos estavam fazendo melhor. A gente que estava na coordenação ficava assim, gente, como é que faz isso, surdo? Peraí que eu vou te explicar, porque eu vi um tutorial que está mostrando como é que faz. E pronto. Então, quando você trata de equidade, né, na legislação, você fala que a tecnologia assistiva dessa tecnologia que veio com vídeos e internet, veio exatamente trazer uma equidade, porque os surdos, muitas vezes, quantas vezes um surdo não chega e fala assim, você está gastando muita bateria, se você colocar assim, assado, fica melhor. Como é que você sabe isso? Eu vi num tutorial. Hoje em dia, você põe no YouTube e você descobre tudo. Né? Então, e os surdos conseguem, porque é muito imagético. Exatamente. Né? Então, realmente, a tecnologia é fantástica. Não, é maravilhosa. E aí entra numa pergunta que eu queria fazer. É interessante a gente pensar que como isso reflete, mas a gente não tem tantas pessoas que conseguem produzir isso. Então, pensa assim, que tipo de cuidado você acha que essas pessoas, esses desenvolvedores, essas pessoas que trabalham com criação de equipamentos, de tecnologia para pessoas com deficiência ou para acessibilidade de forma geral, que tipo de conteúdo você acha que essas pessoas têm que absorver, têm que adquirir para poder produzir materiais mais acessíveis para as pessoas surdas? Porque uma pessoa fazer isso fez toda a diferença. Mas, infelizmente, uma pessoa não consegue trazer tudo que a gente realmente precisa na sociedade. O que esses desenvolvedores podem fazer para tentar mudar esse cenário? Olha, eu sempre digo que nós temos pesquisadores fantásticos e pesquisadores que, infelizmente, as pesquisas vão para um repositório, né? E acaba que ninguém fica nem sabendo das pesquisas. Nós temos aqui em Brasília uma pesquisadora que ela é lendária também no atendimento a pessoas surdas, que é a Isabela Gurgel. A gente chama ela de Belinha porque ela... Porque ela é desse tamanhozinho, uma fofa.
Pois é, e ela fez uma pesquisa que fala exatamente isso, que a sociedade precisa ter um letramento visual. Um letramento visual. Quando você começa a trabalhar a parte comunicacional de textos e você começa a alimentar um mapa mental e um mapa conceitual, que aí também vem a pesquisa da sua colega conterrânea lá, do Letras Libras, já eu digo o nome, que ela também falou exatamente de mapa conceitual e mapa mental. Você trabalha uma área do cérebro, que isso é bom, inclusive, para a gente, para poder tentar despistar o Alzheimer. Trabalhar um lado do cérebro, que é essa área mental. Então, quando os desenvolvedores começarem a perceber como é que isso vai para o mapa mental, e aí ele precisa de ter esse letramento visual para poder saber como desenvolver isso, vai fluir, porque normalmente a inteligência artificial vem muito com isso. Você pega um texto imenso, aí o pessoal fala assim, transforma isso em imagem. Aí, de repente, vem umas imagens... Um infográfico, uma coisa, às vezes, muito louca, meio psicodélicas, mas é porque as pessoas estão começando a ficar cansadas de, exatamente o que você falou, de muita encheção de linguiça, né? Muita coisa que não é relevante naquela informação, e na imagem você consegue perceber aquela imagem, aquela informação, aquele conceito. Então, o letramento visual é uma base para essas pessoas que trabalham com influenciadores, promotores de páginas de web, de ter esse letramento visual. E não é uma coisa muito complicada, não. Não é. Eu falo isso com os meus alunos quando eles estão começando a aprender. Eu dou aula de Libras básico, dou aula de gramática. E eu falo muito para aqueles alunos que chegam em um determinado semestre do curso ainda sem saber muito a língua de sinais. E para aqueles que estão no Libras básico, eu falo assim, gente, uma coisa a gente tem que entender. A gente cresceu numa sociedade ouvinte, a gente está preso aqui. E isso aqui é relevante para a gente. Agora, qual é o maior desafio para quem é ouvinte e começa a aprender uma língua visual? A visualidade. Então, assim, desenvolver essa informação visual para eles é uma barreira. Uhum. Então, eles ficam muito presos naquilo que eles estão ouvindo. E, junto com isso, vem uma outra questão que eu acho interessante de trazer, porque a gente tem uma quantidade de pessoas surdas muito grande trabalhando na área de tecnologia. Eu lembro quando os surdos aqui em Brasília começaram a entrar nos cursos de... esse é fantástico. Quero ele aqui, Pepeu vai estar aqui, viu? Pepeu vai estar aqui. Não me respondeu, mas vem. A gente tem surdos que, quando os surdos começaram a frequentar a universidade, as faculdades particulares aqui em Brasília, que foi onde eles começaram, não vou dizer nem assim, mas 90% foi para a área de tecnologia. Os outros 10% foram para a pedagogia e para o magistério. Mas 90% foi para a área de tecnologia, porque eles têm o foco atencional deles para esses equipamentos é impressionante. E a gente vê que falta também pessoas surdas atuando nessa área, porque a gente teve muita gente formada, mas não é todo mundo que atua. O que você acha que a gente pode tentar fazer, ou que a sociedade pode tentar ver, para que esses surdos também atuem nesse desenvolvimento dessas tecnologias? Bom, a gente está falando basicamente de capacitismo, né? Porque as empresas percebem que são pessoas que têm uma formação, notas boas na faculdade, mas são surdas. Como é que ela vai se comunicar aqui dentro da empresa? Né? Então, nós temos algumas empresas que aí eu acho que é interessante a gente falar, né, apresentar essas empresas como se fosse um selo mesmo. A Polpex é uma delas. Sim, né? há A Polpex muitos anos. recebeu muitos surdos no começo, estagiários, e perceberam que eles eram profissionais muito bem capacitados. Não, tem surdos que estão lá há 20 anos. Estão 20 anos. 20 anos. E eles falam de segurança cibernética, eles falam de questões que a gente mal consegue imaginar do que seja. Mas aí o que acontece? Quando eles percebem por que os surdos foram para essa área, e aí fica bem claro que a gente está falando de linguagem, a gente não está falando de língua. Sim. Quando a gente pega um programa, na época, quando a gente fazia os programas, que eu nem lembro mais o nome na época, né? Que era quadradinhos, setinhas e vai para lá e para cá, não tinha português. Era tudo uma linguagem, a linguagem da informática, e os surdos conseguem entender isso com uma perspicácia muito grande. Então, eles foram para essa área e se desenvolveram, tanto é que muitos surdos dessa área são muito competentes,
né? E trabalham, como você falou, há 20 anos dentro de uma instituição. E aí a gente percebe exatamente que quando você tira esse preconceito atitudinal, essa barreira atitudinal de capacitismo, de achar que ele não vai dar conta, né, você começa a dar uma oportunidade. E aí vem uma questão muito interessante de você trabalhar com o menor aprendiz, com o estagiário, né, e você se permitir, a empresa que se permite a receber um diferente, ela começa a perceber que ela pode mudar e ela pode crescer, e isso pode ser muito bom para ela. Né? Então, quando os surdos começam, a princípio é um estranhamento muito grande, porque são pessoas que aparentemente não têm qualquer deficiência. Sim. Mas percebe-se que ali dentro ele está enclausulado, que como é que as pessoas vão se comunicar? Parece que tem uma redoma, um escudo protetor que não impede das pessoas chegarem. Mas quando eles chegam, a primeira coisa, já querem aprender palavrão, querem saber... Aí voa, aí pronto, vira o melhor amigo. Então, no caso, a gente, por exemplo, quando estava na PAD, a gente trabalhava também com a empregabilidade de surdos. Né? Então, a gente colocou um surdo, que é uma tecnologia também, que é trabalhar numa empresa de elevadores. Né? E aí a gente fala assim, será que vai dar certo? Esse surdo, ele já tentou sair de lá 3 vezes, pedir demissão 3 vezes. Não deixam. Ele está lá há mais de 20 anos. Olha. Não deixa, porque fala assim, é o melhor funcionário que eu tenho. Então, quando a empresa se permite fazer isso, na época era questão de cota, questão de socialização, e não, olha, eu tenho um parente que também é pessoa com deficiência, então eu vou dar esse crédito, mas isso daí foi um ganho, e geralmente é por aí que a gente consegue esses espaços. Infelizmente, a sociedade ainda é muito capacitista de achar que as pessoas com deficiência não têm condição de desenvolver uma atividade laboral. E essa experiência que você tem, eu quero ouvir um pouquinho. Eu sei que o tempo está quase acabando, mas eu quero ouvir um pouquinho. Você está num momento agora novo de freela, que a gente já faz isso há muitos anos, né? Isso nem conta, mas num espaço essencial, que é a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência na Câmara. Como é que tem sido essa experiência ali dentro? Como é que você vê esse espaço a favor da pessoa surda, de fato? Olha, trabalhando na PAD, a gente já pensava assim, que a gente podia fazer muito, né? Porque muitas das leis que estão aí hoje, tanto distritais como federais, tem um dedo da PAD ali no meio, porque a gente ia lá, o pessoal sempre que tinha alguma matéria voltada para a área, chamava o pessoal da PAD para poder fazer alguma consultoria. Agora, a partir do momento que eu entrei na comissão, na CPD, que é a Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência, a gente percebe que o mundo é todo possível, né? A gente já começou, porque normalmente essas comissões... Eu não sei da passada, mas eu não lembro de nenhuma que tenha recebido pessoas surdas para trabalhar exatamente uma política pública em prol da pessoa surda. Né? E eu cheguei agora, eu tenho 20 dias que eu estou lá dentro. Mas nesses 20 dias a gente já recebeu a Federação de Surdos, já recebemos alunos, professores da UNB, já recebemos professores do IFB Surdo, já fizemos um movimento de aniversário a Libras, que a gente trouxe pessoas como Shirley Villalva para falar sobre os sinais indígenas. Então, realmente não tem fronteiras quando a gente está dentro de uma comissão parlamentar. Né? Infelizmente, a gente não tem um parlamento todo voltado para a sociedade. Muitos têm um foco muito grande no próprio ego, no próprio eu, mas a gente deu sorte de pegar uma comissão onde está focada exatamente para as pessoas. O que a gente pode fazer para as pessoas? Né? Então, a gente sabe que as emendas parlamentares são absurdas, né? Porque é muito dinheiro, mas já que tem muito dinheiro e não tem como voltar, então vamos fazer isso para pessoas que realmente precisam. Né? E a gente está vendo que não somente pessoas surdas, mas a gente, por exemplo, questão de doenças raras, né? A quantidade de pessoas sofrendo porque não consegue um laudo, não consegue fazer um exame, entram numa fila absurda. Então, a gente está tentando trabalhar
uma legislação que, infelizmente, a gente sempre faz uma legislação, alguém arruma uma brecha para poder escapar. Mas a gente está tentando vedar essas brechas para poder dar uma garantia realmente de uma qualidade de vida para essas pessoas com deficiência, não somente surdos, né? Surdos também, porque agora a gente está dando um espaço para eles que antigamente... Imagina, um surdo chegar na comissão de pessoas com deficiência lá, quem é que vai se comunicar com ele? Não tinha nem intérprete lá dentro. Não tinha nem intérprete, nem pessoas que soubessem Libras. Então, eles batiam com a porta e falavam assim, o quê? Vai estar distribuindo o alfabeto manual? Porque se ele não levasse o intérprete dele, ele não falava com ninguém. Exatamente. Então, e ainda tinha muito aquela questão aversiva da língua de sinais, porque o pessoal ainda... Hoje em dia, a gente ainda percebe dentro de lugares de comando, de liderança, de governança, que ainda defende que o surdo tem que estar dentro de uma sala inclusiva, com ouvintes, e que o intérprete resolve o problema dele. Né? A gente sabe que isso daí é um problema muito sério, porque se você não favorece um campo, um espaço linguístico adequado, ele não vai ter o mesmo aprendizado, a equidade está longe de acontecer. Então, os espaços bilíngues e as escolas bilíngues vieram para tentar sanar isso. Né? Mas, então, a gente percebe que ainda existe muito preconceito, né, em alguns setores do governo, seja executivo, legislativo ou judiciário, que ainda querem que eles oralizem, que eles aprendam como pessoas, porque eles acham que se coloca numa classe bilíngue, se coloca numa escola bilíngue, você está excluindo. Segregação, né? Segregação. Eles ainda usam essa palavra. E aí a gente fala assim, segregação. Gente, e a gente fala, gente, esse estudo ele precisa de ter conteúdo para ser incluído. Se Sim. não tiver conteúdo, não vai ser incluído. E a gente está terminando. E deixa eu te perguntar, qual o seu maior sonho para o futuro dessa inclusão e da acessibilidade digital no Brasil? Que a gente consiga todos entenderem a todos em tempo real, sem precisar de um intérprete, sem precisar de uma legenda, que todos consigam se comunicar, que todos consigam entender o que os outros estão dizendo. Né? Esse é um mundo meio utópico, mas com o meio digital a gente está vendo que surdos conseguem se comunicar com surdos do mundo inteiro. Né? Eles estão dando uma lição para nós ouvintes que as barreiras comunicacionais estão dentro do nosso idioma. Eles conseguem, através do Pidgin, conversar com outros surdos de qualquer língua. Então, a gente fala assim, a língua de sinais é universal. Não, não é, mas olha, tem tudo para ser. Porque com a digitalização, com o efeito da internet, com o efeito da tecnologia, o mundo ficou tranquilo, acessível para todo mundo. E com a língua de sinais muito mais fácil, porque ela tem uma bagagem icônica muito grande que facilita a comunicação entre os povos. Né? E você já teve experiência com surdos de outros países? Sim, sim. A gente como é que foi essa comunicação? Eu já, mas eu quero ouvir de você. Não, como é que foi muito interessante. A gente recebeu uma vez na PADA uma comissão japonesa. Né, que o japonês, quando ele começa a escrever, fica assim, gente do céu, o que é isso, né? Não consigo nem imaginar, porque não há nenhum cognato próximo dali. E quando os surdos começaram a sinalizar de forma bem icônica, a gente conseguia entender mais do que o orientador dele, que era japonês. Oi? O orientador não sabia língua de sinais. Não, sabia língua de sinais, mas ele falava. Então, ele queria falar em inglês. Eu não domino inglês. Então, eu não entendia. Eu entendia mais os surdos que estavam com ele, que eram os orientandos, do que ele que estava falando inglês. Olha... Então, mas realmente... eu tive isso também, sabe? Quando eu participei de um congresso uma vez em Portugal, e foi muito engraçado que eu estava com pessoas do Brasil, então converso com elas e tudo mais, e teve aquele jantar, sempre o congresso acadêmico, sempre tem o jantar do congresso. E como era um congresso pequeno, o jantar foi num restaurante pequeno, ali perto da universidade onde foi, lá no Porto, em Portugal. E, gente, por mais que o português de Portugal seja português, é muito diferente do nosso. E a língua gestual portuguesa até o alfabeto é muito diferente do nosso. E quando eu me vejo sentada na mesa, na minha frente, uma conhecida, do lado dela outra, mas do meu lado uma pessoa surda de Portugal. Eu falei, na hora, me deu um gelo, que eu nunca tinha falado com ninguém de outro país. E aí depois eu parei e falei assim, não, peraí, eu acho que dá pra... Quando eu me vi, eu tava batendo maior papo com ela, e eu falava assim, gente... Como assim? A gente mistura a língua dela com a língua daqui e a gente se vira. Eu falo, gente, hoje que eu tenho a língua de sinais como segunda língua, eu vejo que para mim é muito mais fácil me comunicar num outro país
com uma pessoa surda do que com a língua daquele país. Porque como você, eu também não domino inglês, eu não domino nenhuma outra. Como diz minha mãe, a gente habla tudo e entende nada. Então, assim, a gente tenta fazer aquele negócio no português, na língua oral a gente sofre e na língua de sinais flui. Eu fico impressionada com isso. Tem uma questão das podas neurais, né, que quando você chega numa certa idade, dizem que até 7 anos você consegue aprender qualquer idioma porque você não tem nenhum preconceito com relação aos fonemas. Então, as crianças conseguem falar várias línguas. Muito mais rápido porque não tem esse preconceito. A gente vai crescendo, o preconceito vai chegando às podas neurais, a gente vai excluindo aqueles fonemas que não são interessantes. Mas na língua de sinais não tem esses fonemas. Então, o visual não tem essa poda neural. Então, o que você consegue conversar, isso daí vai para a vida inteira. Então, é o que facilita. Eu também fiz a minha primeira viagem de avião para a Europa, não falava nada, mas eu falei, eu trabalho com surdos, os surdos conseguem viver, então eu também vou conseguir. Tá certíssimo. Agora, para fechar, assim, uma frase que você fala assim, um conselho. Pessoas, como é que a gente pode convencer as pessoas a pensarem de maneira mais acessível nesse mundo digital que a gente tem hoje? Uma frase. Se você perceber o potencial das pessoas com deficiência em se superar, você não iria querer outras pessoas trabalhando com você, porque elas realmente são pessoas muito resilientes e muito potentes. Acredite nelas. Uau! Gente, eu queria mais 5 horas. Pode gravar mais 5 horas de podcast aqui? Que por mim eu ficava com ele aqui o resto da noite. Gente, mas Marcos, eu queria te agradecer muito. Muito obrigada pelo convite, por essa conversa maravilhosa. Você que me convidou. E a Ivone Martins. Verdade. Ivone Martins, a sua colega. Maravilhosa também, viu, Ivone? Beijo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por ter trocado essa experiência, trazido essa história que muda, ajuda a gente a organizar o nosso pensamento e mudar a sociedade para que realmente as pessoas se tornem pessoas que acreditem na acessibilidade, que não pensem nela como acessório, mas que a gente possa pensar nela ali na base, na raiz de tudo. Chegamos ao fim de mais um Librando Cast, mais um episódio. Muito obrigada a você pela sua companhia. Continuem acompanhando os nossos conteúdos, nossas redes. E lembre-se sempre, inclusão, acessibilidade, conhecimento, tudo isso transforma a vida das pessoas. Muito obrigada e até o próximo episódio.